Oi, pessoal! Olha, todo mundo sabe que beber água é super importante, né? Faz parte daquela cartilha básica de uma vida saudável. Mas e se um hábito que a gente considera tão bom estivesse, sem a gente perceber, atrapalhando outra coisa que é igualmente crucial? Uma boa noite de sono? Pois é. Vamos mergulhar nessa história e descobrir o que a ciência tem a dizer sobre isso. Para a gente começar, uma pergunta bem direta. Quantas vezes o sono é interrompido no meio da noite? Sabe aquela sensação de acordar, olhar para o relógio e pensar: ah, não, de novo? Então, essa interrupção, que é super comum, é justamente o ponto de partida da nossa investigação de hoje. E se a causa para essas idas e vindas da cama estivesse bem ali, no copo d'água na cabeceira? Foi exatamente essa a pergunta que um estudo científico resolveu fazer. Será que se hidratar, um hábito tão saudável, pode ter um lado meio negativo durante a noite? Para descobrir isso, os pesquisadores Bayasker e Sharma reuniram um grupo de 35 jovens adultos. Durante uma semana inteira, eles usaram tecnologia bem moderna, tipo uns monitores de pulso e também diários de sono, para conseguir medir, de um jeito bem objetivo, como é que a quantidade de líquido ingerida antes de dormir afetava o descanso de cada um deles. Ok, mas para a gente entender os resultados, primeiro a gente precisa dar uma espiada em como o nosso corpo funciona. Existe um mecanismo biológico incrível que, em tese, nos ajuda a dormir a noite toda sem parar. Vamos ver como ele opera. E aqui está o nosso protagonista da noite, o hormônio antidiurético, que a gente chama de ADH. Pensa nele como se fosse o segurança da sua noite de sono, sabe? Durante o dia, ele fica mais tranquilo, mas à noite, os níveis dele aumentam, mandando um recado para os rins, tipo: pessoal, vamos pegar leve na produção de urina, porque agora é hora de descansar. Uma boa analogia é pensar na bexiga como um reservatório inteligente. Durante a noite, o ADH, o nosso segurança, controla direitinho o fluxo de entrada para esse reservatório não encher demais. O problema começa quando a gente bebe muito líquido de uma vez. Aí o sistema fica sobrecarregado e precisa, digamos, fazer um esvaziamento de emergência bem no meio da madrugada. Certo. Com essa parte da biologia em mente, vamos voltar para o estudo. O que será que aconteceu quando os cientistas cruzaram os dados da hidratação com os registros de sono? Olha, a resposta foi surpreendentemente clara. Primeiro, eles separaram os participantes em 3 grupos, com base no que cada um bebeu nas 2 horas antes de ir para a cama. Tinha o grupo de baixa hidratação, que bebeu menos de um copo, um grupo moderado, com até uns 2 copos, e um grupo de alta hidratação, que consumiu mais de meio litro de líquido. Agora, se liga no primeiro grande resultado. A eficiência do sono, que é basicamente a porcentagem do tempo na cama que a pessoa está de fato dormindo, simplesmente despencou no grupo que bebeu mais água. Ou seja, eles passaram muito mais tempo acordados, rolando de um lado para o outro, em vez de estarem naquele sono profundo que realmente descansa. E por que será que a eficiência caiu tanto? Bom, este gráfico aqui responde. O número de vezes que as pessoas acordavam durante a noite quase dobrou no grupo que bebeu mais de 500 ml, se a gente comparar com o que bebeu menos. E cada vez que a gente acorda assim, o ciclo do sono quebra. Aí já viu, né? Adeus descanso de qualidade. Agora, segura essa. Para mim, esse é o dado mais forte de todos. No grupo que bebeu muita água, 100%, isso mesmo, todos eles relataram acordar para ir ao banheiro. Não foi uma coincidência, foi uma regra. Beber mais de meio litro antes de dormir significou para todo mundo nesse grupo uma interrupção garantida do sono. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem direto. Se a gente comparar os extremos, dá para ver uma queda de mais de 7% na eficiência do sono. Um despertar a mais por noite e, o que é crucial, o impacto direto no dia seguinte. O nível de alerta pela manhã foi bem menor para quem bebeu mais água à noite. Então, a grande questão é, o que a gente faz com essa informação toda? A ciência é super interessante, mas ela fica poderosa mesmo quando a gente consegue aplicar na nossa vida. Então vamos para a parte prática. Ver como transformar isso em noites de sono melhores. O estudo nos dá um guia bem claro. Primeiro, a estratégia é jogar a hidratação para o começo do dia. Bebe a maior parte da água de manhã e de tarde. Segundo, naquelas 2 horinhas antes de deitar, o ideal é ficar na faixa moderada, ali entre 250 e 500 ml. E terceiro, é sempre bom lembrar que o sono depende de várias coisas. Se mesmo ajustando a água as interrupções continuarem, vale a pena olhar outros fatores, como cafeína, estresse ou até exercício físico muito tarde. A conclusão dos próprios pesquisadores é simples e direta. A ideia não é parar de beber líquidos à noite, de jeito nenhum, mas sim moderar.
É sobre encontrar aquele equilíbrio perfeito para se manter hidratado sem sobrecarregar o sistema que protege o nosso sono. No fim das contas, o que essa análise nos mostra é algo bem legal. Uma mudança pequena, como simplesmente ajustar a hora que a gente bebe mais água, pode criar um efeito cascata super positivo, sabe? Resultando num sono mais profundo, com menos interrupções e, claro, muito mais energia no dia seguinte. Agradeço demais a companhia de todo mundo nesta análise. O nosso objetivo aqui é exatamente este: pegar pesquisas que parecem complexas e transformar em conhecimento prático, que pode fazer a diferença no nosso dia a dia. Se esse tipo de conteúdo te ajuda, considere se inscrever para não perder as próximas. Até lá!